Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. Privilégios. Livros de ciência política e filosofia? Acesse o site da Amazon e procure por Nando Vittar. Pra quem é membro Prime, o frete é grátis. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o programa de trainee só para negros do Magazine Luiza que tá dando o que falar. Vamos pro vídeo. Bom, por volta do dia 21 de setembro foi anunciado pela Magazine Luiza, a Magalu, né, aquela empresa nacional do setor varejista, um programa de trainee de estágio só para candidatos negros, com o objetivo de trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, né, os cargos mais altos, recrutando assim universitários e também recém-formados de todo o Brasil no início da sua carreira profissional. Além dela, ao menos outras empresas abriram vagas voltadas para o público negro, entre elas a Bayer, né, uma multinacional alemã, a P&G, a empresa voltada a bens de consumo como pasta de dentes, fraldas, lâminas de barbear, entre outros. Teve também a Gerdau e o Banco BV, né? A proposta visa a redução das desigualdades sociais presentes no mercado de trabalho e, como a gente viu ali, né, na própria estrutura interna da empresa, e se mostra realmente um meio efetivo de prestar assistência a esse grupo étnico-racial que foi e continua sendo atingido pelo racismo ao longo de vários séculos por diversas formas. No entanto, algumas pessoas de direita, que por ignorância ou por ímpeto racista mesmo, se opuseram a esse programa de assistência social e aí chegaram ao absurdo de acusar essas empresas aí de racismo, alegando que essa não seria a melhor forma de de combater o racismo e que isso seria racismo reverso, porque isso seria separar dois grupos étnico-raciais, né? Em resposta aos ataques, a Magalu se manifestou, né? Ela disse: estamos absolutamente tranquilos quanto à legalidade do nosso programa de trainees 2021. Inclusive, ações afirmativas de inclusão no mercado profissional de pessoas discriminadas às gerações fazem parte de uma nota técnica de 2018 do Ministério Público do Trabalho. O Felipe Neto se manifestou, né, e também várias autoridades se manifestaram, como vocês podem ver aqui do ladinho que eu vou estar colocando para vocês, né? E segundo o Daniel Teixeira, advogado especialista em direito público do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, a Constituição estabelece como norma a necessidade das empresas combaterem as desigualdades sociais, né? Alessandra Benedito, professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela disse que ela é também integrante do Comitê de Inclusão Racial do Grupo de Mulheres do Brasil. Ela destacou que programas como os do Magazine Luiza têm como proposta promover a isonomia racial e que os negros buscam desde o fim da escravidão. Para José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, zelar pela diversidade nas equipes é responsabilidade das empresas, uma vez que atualmente a escassez de negros na liderança pode gerar um problema concorrencial. Em parceria com a ONG Afrobras, a universidade comanda o movimento AR, Mobilização contra o Racismo. Nesta segunda-feira, o grupo divulgou uma nota elogiando a ação do Magazine Luiza. Segundo o dicionário, racismo significa conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, entre as etnias. Porém, segundo esses direitistas, um programa de trainee no qual só negros concorrem também seria racismo, e apontam equivocadamente para a definição do dicionário, isolando esse programa do seu contexto social e também do seu contexto específico
da empresa, né? E não, isso não é racismo. Esse programa foge totalmente do conceito de racismo, porque não é para fomentar uma suposta superioridade de um grupo sobre outro, né? Ninguém está alegando que os negros são melhores ou piores, mas sim que eles estão em uma desvantagem estrutural com relação ao contexto em que a gente vive, né? O objetivo sim é para amenizar um racismo pré-existente na sociedade, que promove e promoveu, né, a superioridade dos brancos, seja essa superioridade decorrente do meio em que o candidato viveu e se desenvolveu, né, cresceu e se desenvolveu, chamado racismo estrutural, nasceu na favela, era descendente de escravos, não teve estrutura, não teve saúde, educação, esse que é o tal do racismo estrutural, né, seja por conta do próprio ódio que certos empregadores têm com relação a negros, né, independente de sua precedência, classe social ou qualificações profissionais. A gente vê muitos profissionais sendo criticados ou excluídos simplesmente porque eles têm cabelo crespo, um cabelo muito longo, né? Esse tipo de coisa. Ninguém está alegando que os negros são superiores ao branco, biologicamente superiores, né? Mas sim por esse grupo étnico-racial está sendo inferiorizado e fragilizado pelo racismo pré-existente na sociedade. Isso não é exclusão, isso é inclusão, é completamente o oposto de racismo. Até porque a questão do racismo ela não se pauta simplesmente na questão de exclusão ou inclusão, ela se pauta na questão de hierarquia de raças, né? E aí, nessa questão de você dizer que não podem se misturar, né, como um todo, né, isso ninguém está falando em contexto empresarial, digamos assim, concorrencial. Nós estamos falando do ambiente macroeconômico mesmo, do ambiente social, o geral, o todo, né? O resultado final dos processos de admissão e das relações sociais. Isso é garantir objetivamente que os negros possam competir entre si por suas próprias qualificações e não pelo grupo étnico-racial ao qual pertencem. Isso quer dizer o quê? Que a cor, né, ela não está disputando com o negro pela sua cor, né? Não existe aí um confronto racial entre os dois grupos. É isso que está sendo colocado. Não existe um confronto étnico-racial no mesmo processo seletivo. É isso que está sendo falado. Por outro lado, né, a gente se pergunta quais seriam as outras maneiras de se combater o racismo no mercado de trabalho. Normalmente os direitistas invocam a tal da meritocracia. Entretanto, a meritocracia pura e simples só reforça os problemas estruturais da nossa sociedade e o racismo implícito no meio empresarial. Sem uma reserva de vagas para ambas as partes, não há garantias de que as vagas sejam preenchidas de forma minimamente igualitária e objetiva, né? Há também quem alegue que esse programa, que tem por objetivo aumentar a diversidade racial em seu quadro de funcionários, significaria separar novamente os grupos étnico-raciais, né? Mas a finalidade é completamente o contrário, né? Ele enxerga só o meio, mas não enxerga o produto desse meio, né? Então, às vezes falta uma análise dessas pessoas que alegam ou que puxam uma acusação de racismo reverso, né? E que aí eles alegam que o certo seria unir todos os grupos, né? Isso já está sendo feito, né? Esse é o objetivo do programa, né? É unir os grupos no ambiente empresarial, porque anteriormente isso não estava sendo feito, né? Então, assim, essa postura desses direitistas parte de um certo negacionismo, de negar a discriminação que foi feita previamente, né? Que resultou nessa estrutura desigual que nós temos hoje. E eles também alegam, né, que isso seria uma repetição do mesmo processo no sentido contrário, né? Bom, talvez até tenha um ponto nisso, mas o objetivo é completamente diferente, né? Pode até ser o mesmo processo, mas o objetivo é diferente.
Ele não é simplesmente pautado agora vamos só contratar brancos a partir daqui. Não é isso. Isso é no sentido contrário. Qual o sentido contrário? O sentido contrário é que antes havia um processo seletivo que favorecia os negros, os brancos, e agora está sendo feito um processo seletivo para reduzir os privilégios dos brancos sobre os negros. É isso que está sendo feito. É esse o sentido. Não é assim. É assim, né? E deixar mais equitativo, né? Obviamente que não precisa ser 100% igual, mas pelo menos, né, numa margem de erro, né? Uma margem de erro ali de 60% a 40%, variando para mais ou para menos, tanto faz. Primeiro, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que não é o mesmo processo, porque ninguém está invocando uma superioridade hierárquica dos negros em relação a outros grupos etnorraciais. Então, o fato de haver uma certa semelhança não quer dizer que tudo seja igual, que tudo nesse processo se equipare ao que vinha sendo feito antes, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, né? Se você tenta impedir políticas assistencialistas e ignora o contexto social, onde os negros já são amplamente excluídos só por sua cor no mercado de trabalho, ou pelo seu cabelo, enfim, você está sendo conivente com o verdadeiro racismo presente na sociedade e dando margem para que os negros continuem excluídos. Separar no sentido de inferiorizar, desumanizar, excluir os negros do status de ser humano é o que boa parte das empresas já faz na atualidade e o que foi feito contra os negros de forma hegemônica e estatal durante aproximadamente 4 séculos no Brasil. As pessoas já estão separadas em camadas sociais por decorrência desse racismo. E uma prova disso é o alto número de pessoas negras morando em favelas. E repare, ninguém aqui está dizendo que apenas negros moram em favelas, mas sim que muitos negros moram em favelas por consequência do racismo escravista. Se você juntar pessoas de camadas sociais diferentes no mesmo processo seletivo, os brancos, a sua maioria branca, que em comparação com a maioria da população negra tiveram mais escolaridade, acabam passando na frente só por serem brancos ou por estarem mais capacitados, né, estruturalmente. Portanto, o efeito desse programa não se chama separação, se chama integração, na sua finalidade, integrar aqueles que já são amplamente excluídos no mercado de trabalho. Os direitistas acham um absurdo justificar programas como esse com o passado, porque o presente seria diferente, e a pandemia do coronavírus, segundo eles, né, não teria afetado apenas o negro, como também qualquer outra pessoa de outra etnia. O contexto sociológico atual, entretanto, não é muito diferente de 100 anos atrás. Até hoje, existe racismo velado contra negros no meio empresarial. Pessoas negras não têm as mesmas oportunidades de liderança que as pessoas brancas. E como se não bastasse, existe também a questão do racismo estrutural, que é uma herança de séculos do período racista de escravidão presente até os dias de hoje. Mesmo com a pandemia, os negros ainda são mais prejudicados que os outros por consequência de todo o racismo praticado contra eles ao longo de vários séculos. Qual desses grupos tem o maior número de indivíduos que são empresários, donos de empresas, deputados, senadores, ou até mesmo nos cursos mais valorizados como direito e medicina, né? Brancos ou negros? Quem desfruta mais disso tudo? Os negros passaram 300 anos trabalhando de graça, praticamente, né? Recebendo o mínimo para sobreviver, sem poder gerar sua própria riqueza e sem construir um patrimônio para sua família. Isso quando tinha uma família, né? Porque eles eram separados e vendidos a outros donos de escravos, né? Então, como afirmar que não existe uma necessidade de favorecimento nesse caso? O dono de escravos ficou com a terra, com o prestígio, com os cargos públicos. Até hoje quem manda na política de alguns estados são as famílias tradicionais, os coronéis, né? Mas o negro ficou com a favela, as casas precárias e com o trabalho pesado. Quando um negro consegue sair da miséria pelo seu trabalho, já nasceram 1000 crianças negras, ou seja, sempre o saldo é negativo.
Então, isso é um número certamente estimatório, né? Não é, mas é um valor assim, só para a gente ter uma noção de como essa desigualdade é presente na nossa sociedade, né? A questão não é ser pobre de dinheiro, mas ser pobre de poder, pois temos casos de empresários negros sendo obrigados a provar que o carro era dele, né? E quando a gente não vê o mesmo rigor sendo aplicado para todos os brancos. Assim como também houve o caso aí de um empresário negro que foi estrangulado numa agência bancária pela sua cor de pele. Durante séculos, os supremacistas possuíam vários documentos dizendo que o negro não podia empreender, gerar sua riqueza, ter uma família ou direitos sobre o seu corpo, porque, segundo esses documentos, ele era considerado apenas um objeto de troca. O mais chocante dessa história toda é ver pessoas que se dizem negras, mas que sofreram algum tipo de lavagem cerebral e agora se opõem a esse tipo de assistência social. E assim o fazem ignorando todo o contexto social em que elas vivem e defendendo que todos sejam tratados de forma absolutamente igual, mesmo todos sendo estruturalmente diferentes, e esse tratamento igual sendo totalmente ineficaz na redução das desigualdades materiais presentes na nossa sociedade, né? Por esse motivo, passam a ser chamados pelos críticos de capitães do mato, negro da casa grande e outros nomes históricos atrelados à defesa da supremacia racial branca no período colonial. O problema do tratamento igual nesses casos é que ele acaba se tornando um fim em si mesmo, e a igualdade acaba se restringindo somente aos processos seletivos. Quer dizer, ele tem o direito à igualdade no processo seletivo, mas ele não tem direito à igualdade ao final desse processo, né? Então terminou o processo, volta ao status de desigualdade estrutural que havia antes. Quer dizer, mantenha a mesma desigualdade. Com isso, tem-se igualdade no processo, mas extrema desigualdade na sua finalidade, porque a meritocracia acaba por excluir aqueles que cresceram em favelas e outros espaços de grande fragilidade social, o que simplesmente são negros. Com isso, gera-se igualdade no curto prazo, mas desigualdade no longo prazo. Perante a lei, todos somos formalmente iguais, conforme preconiza a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Contudo, todavia, entretanto, essa igualdade ela é bastante específica e ela se resume ao seu aspecto estritamente formal, e não significa que as pessoas sejam materialmente iguais. Essa igualdade material, obviamente, é um dos objetivos da nossa Constituição. Pelo contrário, a Constituição Federal reconhece que a nossa sociedade é materialmente diferente, porque ela traz uma dimensão ainda maior envolvendo solidariedade, fraternidade, igualdade, e inclusive traz como princípio norteador a redução das desigualdades sociais. Dar tratamento isonômico e equitativo às pessoas significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. É aquela velha imagem que você tem 3 crianças ou 3 pessoas, uma baixinha, uma de tamanho médio, uma pessoa mais alta, e você querer dar assistência para todas elas. Então, com esse tratamento igual, você acaba dando assistência a quem não precisa, e acaba deixando quem precisava de assistência sem a devida assistência. Ela acaba não se beneficiando dessa assistência na sua plenitude. Não adianta ignorar que os negros foram escravizados por centenas de anos e achar que agora não haveria nenhuma dívida histórica para que vocês tenham igualdade de condições. Não é questão de competência ou de inteligência, não falta isso, né? A pessoa tem competência, ela só não teve oportunidade para aprender, porque ela vive num contexto de desigualdade social. E é simplesmente justiça, enquanto não conseguimos balancear essa separação de classes, onde majoritariamente os brancos ainda usufruem a vida boa que seus antepassados lhe deram pelo sangue do povo preto, escravos domésticos, lixeiros, criados, camponeses, cozinheiros, babás, braçais, chapas, carvoeiros e todos os outros que morreram enriquecendo os brancos.
Bom, agora a gente vai mudar um pouco o assunto da conversa e vamos falar um pouco sobre o que eu mencionei agora, sobre o tal do Capitão do Mato, né? Existe um vitimismo muito grande por parte dessas pessoas que são chamadas de Capitão do Mato. Elas acham que isso tem a ver com a cor da pele. Ah, estou sofrendo racismo porque fui chamado de Capitão do Mato, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender que Capitão do Mato não é uma depreciação da cor da pele, né? Não é uma depreciação da cor da pele, tá? Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, porque tem muita gente que se faz de tolo, né? Que se faz de bobinho, que quer ganhar alguma vantagem com esse vitimismo, e aí ela acaba falando que a palavra Capitão do Mato seria uma concepção racista, né? É um total desconhecimento, assim, do contexto histórico do que significou o Capitão do Mato, né? Então, nessa parte do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Diante dessa identificação, muitos direitistas fazem escândalo, né? Eles esperneiam, dão um rebuliço, sem demonstrar saberem o que significa Capitão do Mato e a palavra e a expressão negro da Casa Grande. Eu já fiz pelo menos 2 artigos a respeito desse assunto e eu os publiquei em meus outros livros. Um deles tratava sobre a história dos Capitães do Mato e outro tratava sobre o processo movido por um militante do MBL contra o Ciro Gomes por ter a sua conduta atual equiparada a de um Capitão do Mato. Isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, mas como isso acaba sendo um tema recorrente e o MBL insiste em se vitimizar e distorcer fatos históricos, eu me vejo mais... distorcer não, né? Eles simplesmente ignoram todo o contexto da palavra Capitão do Mato, né? E eles induzem o seu público a ignorar também. Eu me vejo mais uma vez na posição de ensinar o que significa essa expressão, já que muitos direitistas ainda não entenderam, né? Basicamente, o Capitão do Mato era o nome dado aos negros contratados voluntariamente por supremacistas brancos para executar o sequestro e a dominação de outros negros, além de ter como função principal recapturar escravos fugitivos. Então olha o peso que esse termo tem. Ele não é uma vítima do racismo, isso não é uma depreciação da pele do Capitão do Mato em si. Quem faz a depreciação da pele é o próprio Capitão do Mato, que persegue outros negros e os entrega para os supremacistas brancos, né? Então a gente vê que essa questão do Capitão do Mato, de você ser chamado, desse pessoal aí ficar se vitimizando com esse termo, ela é completamente ignorante com relação ao contexto histórico que aconteceu aqui no Brasil, né? Em outras palavras, o que hoje entendemos como crime de sequestro e cárcere privado, no período colonial era considerado uma atividade legítima, ok, né? E passível de proteção do Estado. E exercida pelos Capitães do Mato. Ou melhor dizendo, né, o Capitão do Mato é um título dado a negros ou pessoas negras que serviram ou servem a um regime de supremacia racial branca por vontade própria. Um Capitão do Mato era um bandido, um racista, tanto quanto eram quaisquer donos de escravos, e quem defende alguém que é equiparado legitimamente a um Capitão do Mato por seus atos e discursos também demonstra ser racista. Aí eles começam a chorar e espernear, né? Ah, mas ao invés de atacar a minha ideia, atacam a minha imagem. Quando expus uma ideia contrária, me rotularam como negro da Casa Grande e Capitão do Mato. Isso não me parece contestar uma ideia, mas sim não aceitar que existem pessoas que pensam diferente de você. Mas na verdade é justamente a ideia e a conduta desses negros que está sendo criticada por negar assistência ao próprio grupo étnico-racial atingido por racismo ao qual ele faz parte, né? Há bons motivos para os críticos dos Capitães do Mato o chamarem assim, e nenhum deles é usado no intuito de promover racismo, e sim de combatê-lo. Para quem é de direita, não parece que é a ideia que está sendo criticada, porque muitas vezes não conseguem interpretar que existe uma conexão entre o que esses negros antiassistencialistas dizem e o que as figuras históricas do negro da Casa Grande e do Capitão do Mato faziam e representavam.
Não se trata aí de uma discordância qualquer. Ah, ele discordou de mim, então vamos chamá-lo de Capitão do Mato. Não é isso, não é isso. É uma questão muito pontual, né? É uma discordância que ignora séculos de racismo para dizer Que dívida histórica você tem comigo? e que se nega a aceitar que qualquer assistência seja dada aos grupos étnico-raciais atingidos por esse racismo histórico. Se esses negros querem ser capitães do mato, que sejam, e que sofram as consequências negativas do racismo estrutural sozinhos, sem nenhuma assistência social. Mas ninguém é obrigado a concordar com essa conivência ou ignorância a respeito do racismo histórico e estrutural. Ninguém é obrigado a deixar de receber assistência só porque um negro acha que os negros vivem em condições de igualdade com os brancos. Entendeu? Gostando ou não, o nome que se costuma dar ao negro que nega a assistência aos grupos étnico-raciais atingidos pelo racismo é Capitão do Mato e Negro da Casa Grande. Não simplesmente por sua casa ser grande, mas sim porque naquela época a Casa Grande era o local onde morava o dono de escravos e que incomodava esses poucos negros na dominação e exploração escravista de muitos outros negros, os quais moravam nas senzalas. Ambos fazem alusão a negros que traem o grupo étnico-racial ao qual fazem parte para impedir ou dificultar a sua ascensão social, mantendo-os nas camadas mais baixas da sociedade. Mas mesmo diante de toda essa explicação, ainda surgem alguns direitistas prepotentes e racistas que tentam ameaçar os críticos desses capitães do mato com processos e outras medidas judiciais, alegando equivocadamente que chamaram o negro de capitão do mato, que seria racismo. Olha o absurdo, né? É uma completa inversão de valores, ignorando todo o contexto histórico que envolve a figura do capitão do mato. Eles ficam tão cegos de ódio ao atacar os outros que nem se dão o trabalho de entender e de pesquisar que o racista da história é o próprio capitão do mato. Como argumento para sustentar essas ameaças, eles alegam que figuras públicas, como o caso Ciro Gomes, que usaram esses termos ao se dirigir a negros que prejudicavam o movimento negro e auxiliavam o racismo, teriam sido processados e teriam perdido a causa na justiça, né? E que a própria lei entenderia que denominar o negro como capitão do mato ou negro da Casa Grande seria um crime passivo de punição. Na verdade, não foi isso que aconteceu, tá? Não existe uma lei que defina que usar a expressão capitão do mato seria crime, porque o que aconteceu lá foi uma outra situação. Na verdade, o Ciro Gomes não foi condenado por racismo, mas sim por injúria ou difamação, não sei o que aconteceu. Mas foi uma outra situação que não se enquadrou na questão de racismo, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu já fiz um artigo demonstrando contradições e injustiças nesse processo do Ciro Gomes, até porque eu previa que isso seria usado como precedente para intimidar quem denunciasse capitães do mato, tentando se infiltrar nos movimentos negros de esquerda e prejudicar políticas de equidade e assistência social. Em terceiro lugar, criminalizar esses termos seria ir contra os princípios antirracistas da Constituição, uma vez que esses termos representam papéis sociais ou cargos que sustentavam voluntariamente a supremacia racial no Brasil. Racista é o próprio capitão do mato, que no contexto atual nega assistência ao seu próprio grupo étnico-racial, que foi alvo de racismo durante séculos e continua vivendo sob os seus efeitos. Essa parte da direita ou é muito ignorante ou é muito racista. Não é possível que defenda uma figura histórica racista sem conhecer. O próprio Mamãe Falei já explicou uma vez para os escritos dele que Capitão do Mato era um racista que entregava negros para os donos de escravos. É um racista, é um traidor do movimento. E eu mesmo já expliquei o que significa essa expressão umas 30 vezes. Passando pano em Capitão do Mato, quem demonstra ser racista é você. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo bem explicativo. Esse foi um artigo que eu fiz. Ele não vai ser lançado num livro próximo, mas eu resolvi disponibilizar para vocês porque é um caso de grande repercussão e porque havia bastante material para eu trabalhar sobre isso. E que eu tinha um conhecimento de causa aí muito importante para
trazer para vocês, tá certo? Então é isso. Quem puder, dá uma forcinha lá na minha livraria, compra um livro ou dois, dá de presente para alguém. Nos acompanha aí que a gente faz live de gameplay, a gente faz discussões aí no meio dos jogos, né? A gente fala sobre vários assuntos. E é isso, né? Tá bom. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!